Sim. Mas esse tá doente. Vou chegar pra cá. Começa. Vamos, Magas. Amém. Amém. Gente, meus irmãos, gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Primeiramente, pedir desculpa por esse tempo que eu andei sumido. Eu tive alguns problemas familiares com minha mãe, então eu precisei dar uma atenção maior e precisei me ausentar. Mas eu queria compartilhar uma palavra com vocês que está no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 5, que diz assim: Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Essa palavra, todos conhecemos a história de Jó. Ele realmente foi um homem segundo que foi achado por Deus como fiel. A palavra de Deus diz que o próprio Deus chama ele, defendendo ele diante do inimigo, e fala que Jó era um servo justo e fiel. Vamos de novo. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra. Ela está no livro de Jó, no capítulo 42, nos versículos 5, que diz assim: Antes de eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora meus olhos te veem. Nós conhecemos a história de Jó. A palavra diz que quando Satanás foi diante de Deus e Deus pergunta para ele de onde ele vinha, e dizia que realmente de andar ao redor da terra, e Deus então pergunta para ele se ele conhecia seu servo justo e fiel. E esse servo era Jó. E quando nós lemos esse capítulo 42, versículo 5, a palavra vai dizer que Jó apenas conhecia a Deus de ouvir falar. Fico pensando quão grande deve ser o testemunho desse que realmente fez com que chegasse aos ouvidos de Jó o nome do Senhor, o nome de Deus, né? Porque ele não tinha um conhecimento profundo do Senhor, ele mesmo admite. Mas mesmo ele não sendo tão conhecedor de Deus, ele conhecia as leis, ele conhecia realmente a vontade de Deus. Por mais que ele não tivesse ainda uma intimidade que foi alcançada através desse momento que Deus realmente permite que o inimigo toque nele, e toque na sua casa, toque realmente nos seus bens, nos seus filhos, e ali ele tem realmente uma visão que tudo era de Deus, e ele realmente se entrega por completo ali, completando realmente o seu buscar, na verdade, né? Não completando, mas dando a ele realmente uma profundidade muito maior do que ele realmente sequer imaginava ter. E ele ali, então, vai ter um diálogo com Deus, e nesse diálogo ele admite que ele não tinha realmente uma profundidade no Senhor, que ele tinha sim um conhecimento prévio de ouvir falar de Deus. Mas eu fico pensando como foi que Jó ouviu falar de Deus. Quem realmente falou desse Deus para ele? A vida de quem chamou a atenção de Jó ao ponto dele ser tão fiel a um Deus que ele não conhecia, ao ponto de ele realmente ser conhecido por Deus como fiel, simplesmente de ouvir falar. Devia ser uma pessoa realmente extraordinária, deve ter sido um testemunho realmente extraordinário, porque se você confiar plenamente em um Deus que você só ouviu falar, realmente é algo realmente maravilhoso. Isso realmente demonstra uma fé profunda, uma fé realmente que excede o entendimento humano. Mas ele vai dizer que agora meus olhos te veem, agora eu realmente tenho intimidade, agora eu
conheço a Deus, agora eu sei o Deus a quem eu sirvo. E eu creio que naquele momento ali Jó realmente vai estar realmente sendo realizado por finalmente ter esse conhecimento de Deus, realmente eu poder realmente ver a Deus, não literalmente, mas ele falar, expressar realmente, e agora eu sei o Deus a quem eu sirvo, agora eu tenho intimidade, agora eu falo diretamente com Deus. E esses dias eu tenho orado ao Senhor por um amigo meu também que está passando por uma situação difícil no seu casamento, e nós nos unimos em um propósito desde o final do ano passado, e nós temos orado. E eu estava conversando com a minha esposa que realmente eu estava passando por um momento assim não de esfriamento, porque realmente foi o momento que eu mais orei, foi o momento que eu mais busquei a presença do Senhor, mas de desânimo. A palavra correta era desânimo, por tudo que eu estava passando em relação à minha casa, né? Não minha casa, na verdade a minha mãe, né? Porque eram situações que eu já queria ter realmente nós termos superado, e infelizmente elas voltaram e parece que voltaram piores, né? E parece que realmente o inimigo usa essas coisas para tentar realmente tirar a gente do foco. E quando a gente lembra de Jó, ele tem toda essa mesma situação. Ele tem todo esse sofrimento que ele passa ali por perder seus filhos, porque a gente vê um Jó que diz diante de Deus que Deus deu e Deus tirou, mas nós sabemos que, ao mesmo tempo, havia um sofrimento dele, porque ele amava os seus filhos. Ele realmente vivia intercedendo pelos seus filhos, fazendo realmente sacrifícios para que seus filhos realmente estivessem sempre na presença do Senhor. Então ele tinha esse amor profundo pelos seus filhos. Ele tinha realmente o cuidado pelos seus filhos. Não era uma não era simplesmente nasceram dele e viviam, ele fazia por fazer. Não, ele tinha sentimentos. Mas ele realmente se coloca na mão de Deus naquele momento e diz que a vontade de Deus é acima de tudo. E eu realmente estava passando por essa situação e ao me confrontar por essa situação, eu também, como eu disse, eu tenho orado com um amigo meu, e isso foi começando a refletir na minha vida, porque eu fui perdendo ânimo pelas coisas, eu fiquei realmente muito desanimado, muito cansado. É como se você tivesse acabado uma batalha e você realmente tivesse sem forças para lutar outra. E eu realmente comecei a colocar isso diante de Deus, estava orando com a minha esposa, comecei realmente a buscar mais, e esse tem sido um período que eu tenho orado muito mais, eu tenho realmente buscado muito mais a presença de Deus. Então isso foi o que me deu forças, né, para estar realmente conseguindo continuar. Mas quando eu me deparei com uma situação com um amigo meu, ele também está passando por um problema com a sua família, então ele também está meio desanimado. E aí a gente lembra, né, que nós fomos chamados para isso, né, para realmente interceder por aqueles que necessitam, levar a palavra de Deus, estar realmente buscando forças no Senhor. A gente foi chamado para realmente praticar as boas obras. E eu sei que Deus realmente cuida dos nossos problemas, assim como Ele cuidou da vida de Jó. Ele não deixou que o inimigo tocasse na vida de Jó, apesar dos pesares. Tudo que realmente o inimigo ceifou na vida de Jó, a vida de Jó não foi tocada. E se a vida, há realmente um mover de Deus. E eu estava orando com ele, eu tinha que passar para ele realmente uma oração, tinha que estar realmente buscando com ele naquele momento. E eu tinha que estar realmente passando por cima dessas situações, porque ele precisava receber uma palavra. E não adiantaria eu ficar levando mais problemas para quem já tem problemas. E eu me coloquei num propósito de orar com ele desde o ano passado. E eu creio que Deus ele honra, né, essas coisas que nós fazemos, essas coisas que nós realmente, quando nós mortificamos a carne, porque a vontade era não estar falando, vamos dar um tempo, vamos realmente afastar, mas Deus honra essas coisas, e nós buscávamos ali, e já vem na minha cabeça, porque realmente a gente vem em uma situação difícil, e a gente sabe que ao final de tudo isso,
tem um aprofundamento em Deus, tem realmente um conhecimento maior, porque nós estamos buscando, eu estou buscando com Ele, eu estou buscando no meu individual, e eu sei que quando eu chegar aonde Deus quer realmente, e Deus vai realmente resolver todas as situações. A gente se entristece, a gente fica realmente chateado, mas a gente sabe que tudo está na mão de Deus. Tudo realmente é segundo a vontade de Deus para nós. E eu realmente, naquele momento eu falei, vamos continuar a propósito. E a gente começou, todo dia a gente orando, a gente buscando. E tem sido assim todos os dias. Eu chego de trabalho, a gente ora 11 horas, tem dia que realmente eu estou na igreja, aí chego um pouquinho mais tarde. E aí eu não consigo orar diretamente com ele, mas eu vou lá, gravo a oração, mando para ele. E a gente tem lutado, a gente tem buscado pela família dele. E eu sei que hoje eu tenho problemas com a minha mãe, ele tem problemas com a família dele, e isso que está sendo feito, um dia ele vai realmente retribuir na vida de alguém também, ele vai orar por alguém, porque ele um dia recebeu uma oração, porque ele um dia realmente recebeu um momento ali de força, de consolo. E isso também fortalece aqueles a mim, porque quando a gente está orando, a gente está buscando a presença de Deus, e no final disso a gente vai falar que a gente conhecia um Deus de ouvir falar, mas hoje nossos olhos realmente podem ver a glória de Deus. E a palavra de Deus diz que se tivermos realmente uma fé, que realmente, se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. E é isso que nós estamos buscando. E o que eu queria falar para vocês hoje é que realmente eu tenho sido sustentado mesmo pela vontade de Deus, tem realmente sido momentos difíceis, inclusive ontem de madrugada, minha esposa passou mal de enxaqueca, né? Aí nós fomos parar aqui no Pasteur. E eu cheguei em casa, eram quase 4 horas da manhã, né? E aí, hoje, acordar cedo foi difícil. Mas a gente vê realmente que são coisas assim que Deus tem o seu cuidado, né? Graças a Deus a gente tem que agradecer pelas coisas que Deus tem realmente ministrado nas nossas vidas, tem realmente dado permissão. Coisas boas que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Graças a Deus, realmente, nós temos condições de ter um plano de saúde, então, realmente, eu não precisei ir para uma emergência de um UPA, Deus realmente tem dado condições, então a gente tem que se agarrar, se apegar às coisas que Deus tem feito, porque realmente problemas surgirão, situações difíceis, dia a dia difícil, notícias ruins, ainda mais nas condições que nós estamos vivendo hoje de pandemia, que infelizmente pessoas têm perdido suas vidas. Tudo isso acontece, tudo isso realmente vem sobre nós para tirar o nosso ânimo. Mas o nosso ânimo precisa estar focado na cruz, nosso ânimo precisa ser Cristo, no sacrifício que Cristo fez por nós. Nós precisamos realmente ter esse foco, guardar isso no nosso coração. A palavra de Deus diz que temos que trazer à lembrança aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é que Cristo morreu por nós. E que nós estamos aqui hoje graças ao sangue de Cristo que está sobre nós. E isso tem que nos dar força, e isso tem me dado força para realmente continuar os meus propósitos diante de Deus e não fraquejar. Desculpa pelo tempo que eu realmente fiquei sem trazer a palavra, mas eu quero que realmente Deus possa realmente falar realmente através dessa palavra e possa realmente trazer consolo para aqueles que também estão passando por momentos difíceis. Porque realmente a gente fica desanimado, é normal, a gente é humano, a gente é carne. Mas a gente tem que buscar em Deus, continuar realmente orando, continuar realmente entregando nossas vidas, entregando nossos problemas em Deus, e isso vai sendo transformado em nós. Nós temos que ter a confiança que Deus tem total condição de mudar a nossa realidade. Fiquem com Deus e até a próxima. Amém e amém.